Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aí de metrologia. Esse slide aqui, essa apresentação, vai ser nossa última apresentação dessa parte de metrologia. Vai ser nossa última aula teórica de metrologia. Vai ser a aula sobre tolerância dimensional, que é a parte final da disciplina aí. Da disciplina não, né? Porque a disciplina nossa é metade metrologia e metade elementos de máquina, né? É essa parte que eu planejava para finalizar a metrologia. Só que, como vocês sabem, bom, deixa eu explicar para vocês. A nossa disciplina é anual, né? Então, qual era o meu planejamento lá no início do ano? Fazer 6 meses de metrologia, 6 meses de elementos de máquina. Só que a gente teve o problema do coronavírus, né? Então as aulas ficaram quinzenais, as coisas foram atrasando, e enfim, estamos aqui. Em 2020, agora em dezembro, nós vamos finalizar o primeiro semestre do nosso ano. Ou seja, era para eu finalizar a parte de metrologia completa agora com vocês, né? Dar 50 pontos em exercício para vocês. Porém, a disciplina de vocês tem a particularidade de ter uma grande parte prática, né? Eu não posso aprovar vocês na disciplina, nem dar nenhuma atividade sem que seja no laboratório. Tem coisas que vocês têm que fazer no laboratório, né? Então, acho que seria bem interessante a gente. Eu acho não, né? Eu fiz isso já, na verdade, né? Que a gente teria 10 exercícios, né? Desses 10 exercícios, eu achei melhor deixar só 7 para aplicar via online, como está sendo aqui, né? O sétimo exercício, vocês já fizeram 6. O sétimo é sobre tolerância dimensional. E os outros 3 exercícios, exercício 8, exercício 9 e exercício 10, vão ficar para prática. Seja lá na metade do ano que vem, seja para depois, beleza? Que aí vocês vão fazer medidas ao vivo, na mão, com paquímetro, com micrômetro, com régua, com relógio comparador, com goniômetro. Vocês vão fazer isso tudo na mão, tudo bem? Então, recapitulando. Em dezembro agora a gente finaliza a primeira parte, primeiro semestre. Finalizamos metrologia. Porém, vai ficar a pendência de a gente ter pelo menos umas 2 aulas em laboratório para distribuir esses últimos 15 pontos aí em parte prática, em exercício prático, tá bom? E a tendência é que quando liberar a gente faz essa parte, mas enquanto não libera, enquanto a gente está fazendo atividade online, a gente vai continuar, janeiro, se eu não me engano, quando voltam as aulas, já com elementos de máquina, beleza? Aí já é outra parte da matéria que não tem tanto a ver assim com metrologia, tá bom? Estou explicando para não ficar muito confuso essa questão depois, porque essas disciplinas anuais elas têm esse caráter, né, de metade do ano eu fazer uma disciplina e outra metade fazer outra. Aqui eu farei metade do ano metrologia e outra metade elementos de máquina. Só que eu não vou fechar a metrologia ainda, vai ficar pendente das atividades práticas para o futuro, tá bom? Mas eu falo com vocês depois com mais calma. O foco de hoje aqui é a disciplina é o assunto de tolerância dimensional, né? Vocês podem ver que o slide hoje está um pouco diferente, porque eu estava me baseando nos slides de outro professor para passar a matéria para vocês, né? Na verdade, alguns desses slides eu não achei tão bom assim, mas como era uma parte muito mais prática do que teórica, eu não liguei muito para isso. Tanto que vocês podem ver que a aula teórica mesmo eu não costumo demorar muito tempo nela, né? Só que essa parte que ela é muito teórica, eu achei que o outro slide não estava muito legal. Então esse aqui eu mesmo que fiz. Então acho que vai estar bem mais. Vou estar mais familiarizado com as coisas, estar mais organizado, mais atualizado e completo. Beleza? Vamos lá. Tolerância dimensional. A gente sabe que quando a gente vai fabricar qualquer tipo de peça, né? Vocês estão fazendo aula de desenho, hoje eu vou falar bastante de desenho aqui hoje. Vocês pegam um desenho de uma peça e tentam fabricar essa peça no laboratório, na oficina. Se a peça está dizendo que ela tem que ter 20 milímetros, é muito difícil você fazer a peça exatamente com 20 milímetros. Né? Essa precisão de 20,0000000 milímetros, perdão, 20 milímetros, né? É muito difícil a gente fazer.
Porque todo o processo de fabricação ele está sujeito à imprecisão. O que isso quer dizer? Eu posso querer cortar uma folha de papel em 5 centímetros por 2 centímetros, 5 centímetros por 2 centímetros. Fazer como se fosse um paralelepípedo, né? 5, 2, 5, 2. Dois lados valendo 2 centímetros e outros dois lados com 5 centímetros de comprimento. Fazer um paralelepípedo, um retângulo aí, cortado no papel. Mesmo se eu desenhar, mesmo se eu passar a régua, mesmo se eu cortar com muito cuidado, eu não vou conseguir fazer com essa precisão toda. Isso porque todos os métodos que a gente usa para fabricar as coisas, até mesmo nesse exemplo que eu acabei de dar, de cortar o papel, são métodos que dão imprecisão, né? Então, quando a gente vai fabricar um componente, é muito difícil que a gente tenha uma precisão exata. É muito difícil, né? Eu posso ter vem aquela questão ali da precisão, né? Precisão e exatidão que eu falei lá no início do curso, né? Eu posso ter algo exato, posso ter algo exato, porém não tão preciso, né? Por exemplo, se eu quero fabricar um cabo de vassoura com, sei lá, 1 metro de tamanho o cabo, eu posso cortar madeira, mas vai ser muito difícil eu cortar com exatamente 1 metro. Eu posso ter 1,1 metro, 0,99 metro, 0,97 metro, 0,999998 metro. Então, assim, a precisão ela é muito difícil de ser alcançada. Estou com um pouco de dificuldade aqui de encontrar os exemplos bons, porque como vocês estão no primeiro período, vocês não viram ainda os processos de fabricação, né? Vocês vão ver comigo, eu espero, na parte de Tecmate. Mas vou tentar buscar aqui umas alternativas para vocês conseguirem visualizar o problema. Vamos lá. A questão é, quando eu tenho um projeto no desenho e eu quero fazer esse projeto virar realidade, eu sempre vou ter algum tipo de desvio ou variação naquela cota indicada no desenho. Se está marcando 2 metros no desenho, eu não vou conseguir fazer 2 metros certinho. Eu vou conseguir fazer 2,001, 2,12, 2,03, nunca vai ser 2 exato. Então, do desenho para a prática, vai haver uma variação, vai haver um desvio. Certo? Então, isso é uma coisa que não tem como evitar. É a mesma questão da medida. Toda medida tem um erro, né? Então, não tem como evitar o erro. Eu posso reduzir bastante esse erro, mas não tem como evitar. Aqui é a mesma coisa. De eu passar o desenho para a realidade, vai ter sempre um erro. Mesmo que seja assim, com equipamentos eletrônicos de precisão, ainda assim vai ter um erro, mesmo que seja pequeno, né? Então, a cota que está no desenho para a cota na realidade vai ter uma diferença, ok? Para a gente aqui, uma coisa que é muito importante para a gente é que, mesmo sabendo da existência desse erro, quando eu vou produzir uma peça, eu quero que esse erro seja controlado, que essa diferença da peça, do tamanho da peça para o tamanho que ela tem no desenho, seja algo controlável. Por que isso? Aqui também é escrito no slide. É necessário que peças semelhantes, tomadas ao acaso, sejam intercambiáveis, isto é, possam ser substituídas entre si sem que haja necessidade de reparos e ajustes. Aí vamos lá. Deixa eu pensar aqui no exemplo bom. Pensei. Vamos supor que você tem um parafuso de 8 milímetros de diâmetro. Um parafuso de 8 milímetros. Eu vou ter um furo lá que eu tenho que colocar esse parafuso, né? Mas vamos supor que eu perdi esse parafuso de 8 milímetros. O parafuso que veio para eu colocar aquele furo, eu perdi. Porém, eu tenho que ter a possibilidade de comprar um outro parafuso de 8 milímetros que vai caber ali. Porque os 8 milímetros daquele parafuso que eu perdi, ele tem que ser muito próximo dos 8 milímetros de qualquer outro parafuso vendido. Isso que a gente chama de intercambiabilidade ou intercambialidade, né? É a capacidade de eu conseguir trocar essas peças de acordo com o tamanho dela. Como se todas as peças seguissem uma certa regra, né? Com uma certa norma, né? Que eu posso substituir peças sem precisar fazer reparos ou ajustes, né? Então, essa questão da intercambiabilidade. Então, deixa eu fazer um apanhado para vocês agora.
O que acontece? Essa diferença que eu digo do desenho para a realidade, ela tem que ser medida de maneira que minha peça real ela cumpra a função que está no desenho, né? Ela não necessariamente tem que ter aquela medida exata. Não precisa exatamente daquilo, mas eu tenho que determinar até quanto eu posso errar, né? Eu tenho que determinar até onde eu posso errar, né? Para que essa minha peça ela funcione de maneira adequada. Então vamos lá. Novamente o exemplo do cabo de vassoura. Quero um cabo de vassoura de 1 metro. Porém, se eu fizer ele com 90 centímetros e fizer ele com 1,10 m, tá valendo. Então quer dizer o quê? Que eu no meu desenho vou falar isso. Eu vou falar, olha, o cabo tem que ter 1 metro. Porém, eu aceito se ele tiver 1,10 m e aceito se ele tiver 90 centímetros. 0,9 metros. Né? Então eu determinei qual erro eu aceito na hora de fabricação. Eu falei para o cara que vai fabricar, eu como desenhista, eu falei para ele, olha, eu quero o valor tal, porém você pode errar até isso aqui. Né? Eu limitei o meu erro. Eu falei, olha, até aqui eu aceito porque ela vai funcionar bem. Agora, abaixo disso, eu vou ter dor nas costas se eu for varrer, muito alto, vai ficar difícil de guardar. Então, assim, no momento que eu estou fazendo o desenho, além de limitar, de eu determinar o tamanho da cota exata, eu tenho que determinar também o quanto que o cara que vai fabricar ele pode errar, né? Beleza? Então a ideia aqui é basicamente essa, né? As medidas das peças podem variar dentro de certos limites, sem que isto prejudique a sua qualidade. Beleza? Então, pode variar? Pode, mas a variação ela tem que ser prevista, né? Isso aqui é uma coisa bem interessante, que dentro da engenharia, dentro da mecânica no geral, a gente vê que até mesmo os erros, eles têm que ser previstos. E a tolerância ela mostra isso de maneira muito clara. Né? O que a gente fala que são esses desvios na medida é o que a gente chama de tolerância dimensional. Né? Então, vou falar mais uma vez aqui, fazer uma recapitulação para ver se ficou claro. Até agora eu posso estar meio confuso aí, confundindo vocês, mas vamos lá. Se eu chegar para vocês e der um desenho para vocês de um tubo de aço, eu vou querer que vocês fabriquem um tubo de aço. Aí eu falo para vocês, esse tubo de aço ele tem que ter 10 milímetros. E eu também vou falar para vocês o seguinte, mas eu aceito se tiver de 8 até 12. Mas eu queria 10, mas de 8 até 12 eu aceito que vai funcionar. Então, vocês, na hora de fabricar esse tubo de aço, o comprimento desse tubo, ele vai ter que estar entre 8 milímetros e 12 milímetros. Né? Essa é a minha tolerância. Eu tolero esse erro. Né? Isso que eu chamo de tolerância. Então, no próprio desenho tem que ter essa especificação. Né? E aqui nessa aula hoje eu vou explorar um pouco disso. Isso que a gente chama de tolerância dimensional, que é o quanto de erro da fabricação eu vou aceitar. Né? É porque existem certos componentes que se eu errar muito, ele não vai funcionar. Né? E se eu errar pouquinho, ele funciona. Então eu determino ali qual é o erro aceitável. Né? É claro que isso depende de vários fatores. Né? Por exemplo, uma vassoura, eu falei que o erro dela pode ser grande, pode ser imenso. Pode ser bem grande, pode ser, igual eu falei, 10 centímetros. Né? Agora imagine um componente estrutural de uma nave espacial. Um tipo de coisa que tem que ter uma precisão absurda. Aquilo, erro, vai ter o erro? Vai ter o erro, mas o erro tem que ser muito pequeno. Isso vai estar especificado no desenho. Beleza? Então, os desvios aceitáveis das medidas das peças caracterizam o que a gente chama de tolerância dimensional. A tolerância ela vem indicada no desenho. Acho que talvez vocês até viram isso já na aula de desenho com o João Paulo, o professor João Paulo. Mas eu vou falar também aqui de novo, porque está no meu escopo também. No desenho, a tolerância vem indicada por valor e símbolo apropriado. Havia um símbolo e um valor. Né? Então vai estar lá. Às vezes você vai ver lá no desenho, tá 30H7. Você não vai saber o que é isso.
antes, né, dessa aula. Depois dessa aula você vai saber. Esse H7 que ele coloca ali, ele está falando, olha, eu queria que fosse 30 milímetros, mas eu aceito essa variação que está na tabela aqui, H7. Aí você tem que conferir a tabela de tolerância e interpretar o que esse H7 significa. Né? Eu vou explicar isso mais para o final da aula. Né? Bom, já que essa simbologia, esses símbolos, essa notação ela é muito comum em desenho, a gente tem que ser capaz de identificar essa simbologia e ser capaz de interpretar gráficos e tabelas correspondentes. Como eu falei, esse H7 significa lá que é por um diâmetro de 10 a 20, com afastamento inferior a alguma coisa, afastamento superior a outra coisa, enfim. Tudo bem especificado, eu vou falar isso mais pro final. Como vocês sabem, numa máquina, né, as peças elas não funcionam isoladamente. Elas funcionam em conjunto. Né? Pensem aí numa máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa é um conjunto de várias peças que funcionam de maneira com uma só, no geral. Né? Elas funcionam em prol de um objetivo maior. Elas funcionam em conjunto. É o que a gente chama de conjunto mecânico. Né? Uma peça está associada à outra, né, para desempenhar uma determinada função. No conjunto, as peças se ajustam, isso é, elas se encaixam uma nas outras de diferentes maneiras. Aqui tá, é C, mas é D de diferentes maneiras. E é importante que a gente reconheça também os tipos de ajustes possíveis entre as peças de conjuntos mecânicos. Né? Essa parte de introdução é mais para mostrar qual a utilidade dessa aula. Né? No Brasil, esse sistema de tolerâncias ele é regido e recomendado pela ABNT e segue as normas internacionais ISO. Né? Seguir essas normas é essencial para aumentar a produtividade e para tornar o produto brasileiro competitivo em relação aos seus similares estrangeiros. Então, é aquela questão da norma que eu falei com vocês lá no início, lá na metrologia, que eu não estou falando de unidade de medida. Se essa norma para tolerância ela for diferente para todo mundo, fica muito difícil ter qualquer tipo de controle. Então essa norma ela é internacional, ela é igual para todo mundo. Beleza? Então aqui no Brasil, técnica mecânica, quem trabalha nessa área tem que entender a norma, porque onde que ele for, qualquer produto qualquer peça que ele pegue, seja daqui do Japão, do Egito, da Suécia, dos Estados Unidos, a norma vai ser a mesma. Beleza? A norma em relação à tolerância vai ser a mesma. É por isso que tem essa importância aí. Agora vamos lá. A cota indicada no desenho técnico é o que a gente chama de dimensão nominal. Nominal. Aquela questão lá, eu quero sei lá, um tubo de 20 milímetros. Um tubinho de 20 milímetros. 20 milímetros é a minha dimensão nominal. É o meu ideal ali, é o que eu quero. Né? Como eu falei, eu não consigo alcançar esses 20 milímetros exatamente. Nunca consigo alcançar esse valor. Porém, eu consigo alcançar valores muito próximos dele. Então essa dimensão nominal, ela serve como um guia, como o nosso objetivo. Né? Eu quero alcançar 20 milímetros, eu quero alcançar 70 milímetros. Então a dimensão nominal é isso. Como eu falei, é impossível executar as peças com valores exatos das dimensões, porque vários fatores interferem no processo produtivo. Né? Os instrumentos de medição não medem com perfeição. As máquinas elas têm imperfeições também. Existem deformações do material, falhas do operador também são comuns. Então, eu não vou conseguir o valor exato através da fabricação. A gente procura determinar, então, alguns desvios dentro dos quais a peça pode funcionar corretamente. Né? Então, é o que eu falei, questão da tolerância. Né? Eu quero uma peça com, sei lá, 50 milímetros de tamanho, de comprimento. Mas tem que determinar um desvio também, para até onde eu aceito, que é a minha tolerância. Né? Esse desvio, o desvio é o que a gente chama de afastamento. Então vamos lá que isso é muito importante. O que é o afastamento? Afastamento ele é o desvio aceitável da dimensão nominal. Se eu quero produzir uma peça com 70 milímetros de comprimento, eu tenho que determinar qual é o valor máximo que ela pode ter e tenho que determinar qual é o valor mínimo que ela pode ter. Beleza? Esse afastamento ele pode ser para mais ou para menos.
e eles permitem a execução da peça sem prejuízo para seu funcionamento e intercambiabilidade. Né? Os afastamentos podem ser indicados no próprio desenho técnico. Né? Tem esse desenho mostrando aqui, essa imagem. Talvez a qualidade não seja tão boa, que eu me baseei numa apostila, né? E eu tirei a imagem de lá e quando na hora de tirar não fica tão legal. Mas observem bem. Isso aqui é, sei lá, um diâmetro aí. Diâmetro de 20. Essa é a minha dimensão nominal. 20 milímetros. Aqui, em cima, vocês podem ver que está escrito mais 0,28 e mais 0,18. O que isso quer dizer? Que esses dois valores são os afastamentos. Isso quer dizer que a minha peça ela pode ter de 20,18 até 20,28. Se fugir desse afastamento, eu não aceito. Quer dizer que a peça está errada. Beleza? Então a tolerância dimensional ela age nesse sentido. Né? A tolerância dimensional é isso. Né? Ela limita perdão, a tolerância não. Esse afastamento ele limita o meu valor que eu posso considerar aceitável ali. A minha dimensão nominal é o 20 e meus afastamentos são 0,28 e 0,18. Geralmente tendo dois afastamentos, um superior e um inferior, como a gente vai ver agora. Como eu falei, nesse exemplo aí que eu mostrei, a dimensão nominal é 20 milímetros. O afastamento é 0,28 milímetros e 0,18 milímetros. Perceba que eu coloquei mais aqui. Né? O sinal de mais ele indica que os afastamentos são positivos, ou seja, as variações da dimensão nominal é para valor maior. Isso quer dizer o quê? Que os afastamentos vão limitar. Eles servem para limitar. Isso quer dizer que a minha medida aceitável, na hora de produzir a peça, ela vai estar entre 20,18. Perceba que eu somei 20 com 0,18, já que é positivo, e 20,28. Então, na hora de produzir, eu tenho que ter certeza que está entre 20,18 e 20,28. Beleza? Eu tenho que ter certeza disso. O afastamento de maior valor é o que a gente chama de afastamento superior, e o de menor valor é o afastamento inferior. Né? Esses são os limites máximos e mínimos da dimensão real da peça. Então, quando eu faço o desenho, eu já tenho que escrever esses afastamentos lá. Beleza? Porque esses afastamentos, eles, como eu falei, eles são os limites máximo e mínimo. Quando o técnico pegar aquele desenho para tentar fabricar o que você desenhou, ele tem que saber até onde ele pode errar. Né? Qual o limite mais preciso que ele tem que alcançar. E aqui está falando com mais precisão, que é 20,18 e 20,28 nesse caso aqui. E aí é que eu tenho essas duas definições. Né? Eu tenho a dimensão máxima que pode ter, né? Que é a dimensão nominal somada ao afastamento superior, que é 20,28. E tem a dimensão mínima, né? Que é 20,18. Né? Então, essa dimensão máxima, ela significa que é a maior medida aceitável da cota depois de executada a peça. Quando eu falo executada, eu quero dizer fabricada. Então, quando fabricar a peça, ela não pode ter mais que 20,28 milímetros de diâmetro. Ao passo que ela não pode ter menos que 20,18 milímetros de diâmetro. Qualquer valor entre esses dois aí está aceitável. Né? Como eu falei, depois de executado, o diâmetro da peça pode ter qualquer valor dentro desses dois limites. Beleza? Então isso eu estou falando até agora do desenho. O meu desenho da peça é esse. Eu limitei o afastamento superior e o afastamento inferior. Eu limitei esses dois afastamentos. Né? E eu já falei qual é o meu limite da peça ali, qual é a faixa onde eu posso produzir a peça. Beleza? Bom, depois que eu produzi, depois que eu executei a peça, eu vou ter a dimensão real dela. Né? Essa dimensão real, ela tem que estar dentro, dentro dessa limitação da dimensão máxima e mínima. Ela não pode ser menor que a mínima, nem maior que a máxima. Né? Aqui eu tenho um bom exemplo, aqui está até com uma resposta já aqui embaixo, mas vamos tentar focar em pegar aqui o conceito. Esse comprimento aqui,
essa peça desenhada aqui, nesse corte, eu tenho uma vista dela, que é 20,05, né, milímetros, e 20,03, que são os dois afastamentos aqui, certo? Olha o exercício aqui pedindo. Complete os espaços com valores correspondentes. O afastamento superior é quanto? O superior é o maior deles. É 0,05 milímetros. O inferior é o menor deles, 0,03. Qual que é a dimensão máxima que a peça pode chegar? Ela pode chegar no máximo a 20,05. E o mínimo que ela pode ter é 20,03. Eu somei a dimensão máxima, a dimensão nominal, com o afastamento superior para alcançar a dimensão máxima, e eu somei o afastamento inferior com a dimensão nominal para alcançar a dimensão mínima. Beleza? Essa dimensão máxima e mínima limita até onde eu posso trabalhar. E na letra B, está perguntando, dentre as medidas abaixo, assinale com um X as cotas que podem ser dimensões efetivas deste ressalto. Essa dimensão efetiva, lembrando que ela tem que estar entre a dimensão máxima e a mínima. Né? Entre a máxima e a mínima, eu posso aceitar aí o 20,04, que está entre a máxima e a mínima, e o 20,03, que é igual à mínima. Né? Então é aceitável também. Beleza? Então é isso aí, gente. É uma parada bem simples. A ideia é que é você limitar o tamanho máximo e mínimo da peça. O afastamento superior é o que eu tenho que somar para cima. Inferior é o que eu tenho que... meu limite baixo, por baixo. E a dimensão máxima e mínima limita aí a minha dimensão efetiva da peça. Aqui a gente tem 3 casos distintos, então. Esse afastamento que eu coloquei até nesse exemplo aqui, vocês percebem que os dois são positivos. E no exemplo anterior, os dois são positivos também. Só que eu posso ter 3 tipos de situações diferentes. Eu posso ter os 2 afastamentos positivos, os 2 afastamentos negativos, e um afastamento positivo e outro negativo. Vou explicar para vocês o que acontece em cada um desses casos. Quando os 2 afastamentos são positivos, a dimensão efetiva ela vai ser sempre maior que a dimensão nominal. Beleza? Porém, também existe o caso onde eu tenho 2 afastamentos negativos, onde a dimensão efetiva ela vai ser necessariamente menor que a dimensão nominal. Vejam esse exemplo aqui. Eu tenho que a dimensão nominal é 16, o diâmetro nominal. Eu tenho afastamento superior de menos 0,20 e o inferior de menos 0,041. O que acontece? Vamos lá. A minha cota é 16 milímetros, certo? Eu tenho afastamento de menos 0,20 e de menos 0,41. Né? Aqui, a gente tem que pensar sempre qual desses valores de afastamento ele é o maior. Qual que é o maior e qual que é o menor? Como está negativo, menos 0,20 é um valor maior que menos 0,4, 0,41. Né? Isso eu espero que esteja bem fresco na cabeça de vocês, que é a questão de trabalhar com número negativo. É aquela questão, quem está numa situação melhor? Quem está devendo 20 centavos ou quem está devendo 40 centavos? Quem está devendo 20 centavos. Beleza? O número de 0,20 ele está muito mais próximo do zero. Né? Talvez esse exemplo não seja tão bom, mas enfim, menos 0,20 é um número maior que menos 0,41. Por isso, o menos 0,20 ele é o afastamento superior. E o menos 0,41 é o afastamento inferior. O sinal negativo está no cantinho aqui, talvez seja difícil de ver, mas é o valor exato. Beleza? Então, o superior é menos 0,20 e o inferior é menos 0,041. Né? Por via de regra, vocês podem pensar o seguinte: o afastamento superior é aquele que vai estar associado à dimensão máxima. O afastamento inferior é aquele que vai estar associado à dimensão mínima.
né? A dimensão máxima nesse caso vai ser 16 menos 0,20, que vai ser igual a 15,80 milímetros. Esqueci da unidade aqui. Ia perder ponto na prova. Para obter a dimensão mínima, a gente deveria subtrair o afastamento inferior da dimensão nominal. A mínima, então, é 16 menos 0,41. Então, perceba que a minha peça ela vai ter que variar entre duas dimensões, a máxima e a mínima. Ela vai ter que ter entre 15,80 e entre 15,59. 15,80 e 15,59. Como eu falei, a dimensão efetiva desse diâmetro pode, portanto, variar dentro desses dois limites, ou seja, entre 15,80 e 15,59 milímetros. Nesse caso, os dois afastamentos negativos, a dimensão efetiva da cota será sempre menor que a dimensão nominal. Foi o que eu falei antes, quando eu tenho dois afastamentos positivos, a dimensão efetiva ela vai ser necessariamente maior que a dimensão nominal. Quando eu tenho dois afastamentos negativos, a dimensão efetiva ela vai ser necessariamente menor que a dimensão nominal. Há também o terceiro caso, que é onde eu tenho um afastamento positivo e outro negativo. Olha esse desenho aqui, que está a dimensão nominal igual a 12, mais ou menos 0,5. Quer dizer que ele aceita qualquer valor de 12 mais ou menos 0,5. Ou seja, vai variando de 11,5 até 12,5. Quando isso acontece, o afastamento positivo será o afastamento superior e o afastamento negativo será o afastamento inferior. Beleza? Tem até um exemplo aqui mostrando mais um pino. O diâmetro nominal aqui é igual a 12. A dimensão nominal é igual a 12. Mais ou menos 0,02. O afastamento é o mesmo valor numérico. Porém, pensem aí, eu pego 12 e somo com 0,02 e pego 12 e subtraio de 0,02. Eu vou ter dois valores diferentes. Eu vou ter 12,02 e vou ter 11,98. Então, mais 0,02 é o afastamento superior e menos 0,02 é o afastamento inferior. Beleza? Bom, eu tenho falado isso aqui, tenho mostrado isso de afastamento para vocês, mas eu sempre fui colocando uma dimensão de cada vez. Porém, a gente sabe que nem sempre é assim. Que em uma mesma peça eu geralmente tenho várias dimensões diferentes e cada dimensão vai ter sua tolerância diferente, seus afastamentos diferentes. Nessa imagem fica muito claro. Vocês podem observar que esse diâmetro na esquerda aqui de 16, ele tem um afastamento. O diâmetro na direita de 12, ele tem um outro afastamento. As dimensões aqui embaixo de 40 mais ou menos 0,25 e 20 mais 20 e os outros dois afastamentos ali também são diferentes. Então a gente tem uma grande variedade de tolerâncias dentro de um desenho simples, dentro de um desenho só. Aí vocês podem me perguntar, por que a tolerância é diferente? Por que tudo não usa a mesma tolerância? Bom, a gente não usa a mesma tolerância porque às vezes cada parte da peça ela vai servir para alguma função. Então, por exemplo, olha esse diâmetro aqui à esquerda. Às vezes ele vai encaixar em outra peça. E para eu permitir que esse encaixe aconteça, eu tenho que estar com essa tolerância aqui. Porém, esse comprimento aqui de baixo, talvez não precise encaixar em peça nenhuma. Talvez ele tenha só que ligar uma parte da outra. Então ele vai ter uma tolerância diferente, porque a função dele é totalmente diferente da outra. Beleza? Então, a tolerância, o afastamento, ele é definido de acordo com as necessidades funcionais de cada parte. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui só para mostrar como é que... vou até esconder aqui as respostas, Vou fazer aqui devagarzinho para vocês olharem. É baseado nesse desenho aqui. Nesse desenho desse slide aqui anterior. A dimensão nominal do comprimento da peça é... Dimensão nominal do comprimento, o comprimento é 40. É 40. O afastamento superior é
O superior é mais 0,25, né, que está aqui 40 mais ou menos 0,25. E o inferior é menos 0,25. Vocês podem ver aqui no gabarito que é exatamente isso. Letra A, 40 mais 0,25 e menos 0,25. Letra B. O diâmetro da parte rebaixada tem dois afastamentos positivos. O diâmetro da parte rebaixada, que é a parte mais à direita, é mais 0,23 e mais 0,12. Né? A resposta é essa. Logo, a dimensão efetiva desse diâmetro deve ser um valor entre... Lembrando, quando eu estou falando da dimensão efetiva, eu sei que ela é limitada pela dimensão máxima e pela dimensão mínima. Então, o valor ele tem que estar entre 12,23 e 12,12. Tem que ser um valor entre esses dois. E é basicamente isso aí. Não tem muito segredo nisso aí. A resposta é essa, né? Entre 12,23 e entre 12,12. Né? Aqui eu tenho os afastamentos na letra B, aqui é a resposta. A dimensão máxima do comprimento da parte rebaixada é... O comprimento da parte rebaixada, olha aqui só, a dimensão nominal dele é 20. Ela é 20, mas ela tem dois afastamentos, de 0,2 e de menos 0,1. Ou seja, ela pode chegar a 20,2 ou 19,9. A dimensão máxima, então, vai ser 20,2. 20,2 e a mínima vai ser 19,9. Né? O que eu fiz? Eu peguei a dimensão nominal, que é 20, e somei com o afastamento superior e reduzi com o afastamento inferior, para alcançar, respectivamente, a dimensão máxima e a dimensão mínima. E o diâmetro maior da peça ele tem dois afastamentos negativos. Você pode observar aqui, que é esse 16 aqui que está mais à esquerda. 16 menos 0,20 menos 0,41. Né? Tem dois afastamentos negativos. Isso quer dizer que minha dimensão efetiva, ela necessariamente vai ser menor que a nominal. Porque ela vai estar entre 15,80 e 15,59. Então é necessariamente menor que a dimensão nominal. Beleza? Então essa parte dos afastamentos ela é bem simples, não tem muita dificuldade. Eu pego minha dimensão nominal, somo com o afastamento superior, eu chego na dimensão máxima. Pego a dimensão nominal, somo, subtraio aí do afastamento inferior, eu chego na dimensão mínima. Beleza? Não tem mistério aqui essa parte. E eu tô falando de tolerância, que tolerância. Vocês podem ver que eu fiquei falando do afastamento no tempão. Por quê? A tolerância, ela nada mais é que a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Perceba que olha só, no desenho eu falei afastamento. Com afastamento vocês conseguem alcançar a dimensão máxima e a mínima. E a tolerância vai ser a diferença entre a máxima e a mínima. Vai ser o tamanho dessa faixa de variação aí. Então observe esse exemplo aqui. Eu tenho esse pino, que está aqui à esquerda, que tem um diâmetro nominal de 20, né? E tem dois afastamentos positivos. Um de 0,28 e outro 0,15. O de 0,28 ele é o afastamento superior, e o de 0,15 é o afastamento inferior. Para eu chegar na dimensão máxima, agora já vai aqui na direita, eu pego 20 e somo com 0,28. Eu chego em 20,28. Para chegar na dimensão mínima, eu tenho 20 e somo com 0,15, que é o afastamento inferior. Vou dar 20,15. Ou seja, minha dimensão máxima é 20,28, minha dimensão mínima é 20,15. Aqui embaixo, podem observar também que a tolerância ela vai ser a redução entre a dimensão máxima e mínima. Vai ser a diferença entre as duas. Né? A diferença da dimensão máxima e dimensão mínima vai ser exatamente a minha tolerância. Né? Que no caso é 0,13. Né? Então a tolerância ela é a faixa e o tamanho da faixa de variação que vai ter entre a dimensão máxima e a mínima. Vai ser a diferença entre as duas. Se eu fosse calcular
a tolerância da cota indicada nesse desenho aqui. Como é que eu faria? Aqui eu tenho dois afastamentos negativos, né? Eu tenho que achar a dimensão máxima e a dimensão mínima, né? Primeiro, né? A dimensão máxima ela vai ser 15,80. 15,80. A dimensão mínima ela vai ser 15,59. 15,59. Opa. Então, como é que eu vou calcular a tolerância? A tolerância vai ser 15,80 menos 15,59, que vai dar exatamente 0,21 milímetros. Beleza? Então, lembrando, tolerância ela é a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. A tolerância ela pode ser representada graficamente, né? pelo T aqui, pode ter um T aqui no desenho, né? Que entre a dimensão mínima e a máxima é a tolerância. Né? Vocês podem observar que esse T está no tamanho até um pouco exagerado, que a gente sabe que geralmente a tolerância vai ser 0, alguma coisa, 0,0 alguma coisa, tolerância é um valor pequeno. Porque na maioria dos casos, dentro da mecânica, a minha precisão tem que ser alta. Então eu não posso tolerar muito erro, a tolerância tem que ser baixa. Aqui nesse desenho está mostrado o T um pouco mais destacado para poder facilitar a visualização do campo de tolerância, né? Então, campo de tolerância é o conjunto dos valores compreendidos entre o afastamento superior e inferior. Né? É o intervalo que vai da dimensão mínima até a dimensão máxima, foi o que eu já falei antes, né? Já que a tolerância ela é calculada através da subtração da dimensão máxima em relação à dimensão mínima. Qualquer dimensão efetiva entre o afastamento superior e inferior, inclusive a dimensão máxima e a dimensão mínima, está dentro do campo de tolerância. Então é basicamente isso. Tolerância serve para limitar. Já repeti isso várias vezes que hoje a tolerância tem essa função. As tolerâncias de peças que funcionam em conjunto dependem da função que essas peças vão exercer. Né? Como eu falei antes, dependendo de uma mesma peça, cada cota pode ter uma tolerância diferente. E conforme a função, um tipo de ajuste é necessário. Então agora a gente vai para a parte de ajustes. Já falei de tolerância, agora eu vou falar um pouco de ajustes. Para entender o que é um ajuste, primeiro a gente tem que entender o que é um eixo e o que é um furo nas peças. Né? Se eu fosse dar essa aula presencialmente, tenho certeza que eu ouvi muita piadinha. Mas, enfim, aqui eu posso seguir rapidamente, sem interrupção. Bom, quando a gente fala em ajuste, né, a gente tem que entender que eixo é o nome genérico para qualquer peça ou parte da peça que funciona alojada ou encaixada em outra. Beleza? Em geral, a superfície externa de um eixo, ela trabalha acoplada, isto é, unida à superfície interna de um furo. Né? Então, eu vou ter um furo, que é uma área transversal que vai ser vazada, e eu vou ter um eixo que vai acoplar ali. Um furo e um eixo, um furo e um eixo. Não tem... É bem intuitivo aí. Né? Aqui eu tenho esse exemplo mostrando um eixo e uma bucha. Essa bucha tem um furo onde eu encaixo o eixo. Né? O eixo está na esquerda, a bucha aqui na direita. A bucha está cortada para demonstrar que é um furo de verdade. E é isso aí. Eixos e furos de formas variadas podem funcionar ajustados entre si. Então aqui vem a questão do ajuste entre eixo e furo. Dependendo da função do eixo, existem várias classes de ajustes. Se o eixo se encaixa no furo de modo a deslizar ou girar livremente, a gente tem um ajuste com folga. Então pense aí, eu tenho um furo, eu gosto de pensar, quando eu penso nisso, naqueles brinquedos de criança. Né, que tem um cilindro e tem um buraquinho lá para a criança ficar colocando, encaixar o quadrado no quadradinho, triângulo no triângulo. Quando passa com facilidade, aí tem uma folga. Né? Ou pensa até mesmo num furo circular com um eixo cilíndrico entrando nesse furo. Se ele entra com facilidade,
é porque é um ajuste com folga, né? Se o eixo se encaixa no furo de modo a deslizar ou girar livremente, a gente tem um ajuste com folga. Quando o eixo ele só se encaixa no furo com certo esforço, com aplicação de pressão, ou seja, quando a impressão que a gente tem é que não vai caber o cilindro dentro do furo, de modo a ficar fixo, a gente tem um ajuste com interferência. Né? Eu vou falar um pouquinho mais disso com mais calma, né? Mas é basicamente isso aqui. Essa imagem mostra muito bem isso. Aqui em cima eu tenho um ajuste com folga. Pode observar que o eixo que está na direita, ele é um pouquinho menor que o furo. Então ele entra tranquilo. Ele entra, sai tranquilo, ele sobra um pouco, fica sambando lá dentro, né, de maneira exagerada. De outra maneira, por outro lado, a gente tem um ajuste com interferência embaixo. O que é o ajuste com interferência? É quando o eixo ele é maior que o furo. Então, para conseguir encaixar esse eixo ali dentro, tem que aplicar muita força, ele vai ficar muito preso. Né? Então, embaixo tem um ajuste por interferência, e em cima tem um ajuste por folga. É muito importante vocês entenderem a diferença entre esses dois ajustes. O ajuste com folga, para facilitar o entendimento, vocês podem entender como é o caso onde o eixo ele é menor que o furo. Então ele entra com facilidade, ele sai com facilidade. Agora, um ajuste com interferência é um ajuste onde o eixo ele é maior que o furo. Então ele entra com dificuldade, ele sai com dificuldade. Beleza? E eu também tenho situações intermediárias. Situações onde eu não sei direito se ele vai ficar folgado ou vai ficar apertado. Né? É o que a gente chama de ajuste incerto. Né? Eu não sei se vou ter folga ou ter interferência. Aí a questão é a seguinte, né? Esses eixos e os furos, quando eles são projetados pela gente, quando a gente faz um desenho de um eixo de furo, a gente tem que projetá-los com a mesma dimensão nominal. Né? Se o eixo ele tem 20 milímetros de diâmetro, o furo tem que ter 20 milímetros de diâmetro. Então, o que vai determinar se ele vai ficar folgado ou apertado? Se vai ser um ajuste com folga ou um ajuste com interferência? Né? O que determina é o campo de tolerância. Né? O tipo de ajuste entre um furo e um eixo depende dos afastamentos determinados. Né? Então, eu tenho que estudar mais profundamente cada classe de ajuste. Vamos lá. Primeiramente, o ajuste com folga. Né? O ajuste com folga que eu falei que é o ajuste onde o eixo ele é menor que o furo. Como que eu vou ter certeza, pensem comigo, prestem muita atenção, como que eu vou ter certeza se o eixo ele é menor que o furo? Pensem comigo. O eixo ele só vai ser menor que o furo, prestem muita atenção nessa frase, se o diâmetro máximo do eixo for menor que o diâmetro mínimo do furo. Né? Se o diâmetro máximo que o eixo pode ter, ele ainda assim for menor que o diâmetro mínimo que o furo pode ter, eu vou ter um ajuste com folga. Então, o afastamento superior do eixo é menor ou igual ao afastamento inferior do furo. Temos um ajuste com folga. Está muito bem escrito aqui. Vocês não entenderem de primeira, leiam essa frase com muita atenção, ouçam o que eu estou dizendo, que é bem claro. Né? Olha esse exemplo aqui. Isso é um ajuste com folga. Eu tenho as dimensões aqui, dimensão nominal de 25, que é igual, mas eu sei que os afastamentos são diferentes. Para o furo, a dimensão mínima, perceba que o afastamento inferior é zero. Então a dimensão mínima é 25. 25 milímetros exato. A dimensão mínima. A dimensão máxima do eixo vai ser 24,80. Então, pensa aí, eu tenho um eixo de 24,80 e um furo de 25. Ele vai estar sempre folgado ali dentro. E essa é a situação mais crítica, né? Onde eu tenho o mínimo do furo e o máximo do eixo. É a situação mais crítica, é um ajuste com folga. O eixo vai ficar folgado dentro do furo. Beleza? Então foi esse primeiro parágrafo aqui foi o que eu expliquei agora. Né? O afastamento superior do eixo ele é maior, ele é menor que o afastamento inferior do furo.
portanto, como está escrito aqui embaixo, a dimensão máxima do eixo ela é menor que a dimensão mínima do furo, o que caracteriza o ajuste com folga. E para eu saber qual é a folga, no caso aqui ela vai ser de pelo menos 0,20 milímetros, que é o quê? Que é essa diferença entre 25 e 24,80. A folga vai ser a diferença entre a dimensão máxima do eixo e a dimensão mínima do furo. Isso é ajuste com folga. Quando pensar em ajuste com folga, pense em você colocando... enfim, é um furo onde eu tenho um cilindro lá dentro que ele está folgado lá dentro. Ele não está bem encaixado, ele está folgado. Beleza? Tá bem fácil de entrar, fácil de sair, é muito tranquilo. Agora, por outro lado, a gente tem o ajuste com interferência. Aqui eu tenho outro exemplo de ajuste com interferência. Nesse caso, pensem comigo, ouçam essa frase com muita atenção. O afastamento superior, a dimensão superior do furo, ela tem que ser menor que a dimensão inferior do eixo. A dimensão máxima do furo, ela tem que ser menor ou igual à dimensão inferior do eixo. Eu quero me certificar que o eixo seja sempre maior que o furo. Beleza? Então é basicamente isso que acontece. Aqui, vamos lá. Na cota do furo, eu tenho 25 e eu tenho um afastamento de 0 e mais 0,21. O afastamento superior é mais 0,21. Na cota do eixo, o afastamento inferior é mais 0,28. Ou seja, o furo vai ser sempre menor que o eixo. Então, para entrar vai ser uma dificuldade, para sair vai ser uma dificuldade, vai ser um ajuste com interferência. E para obter o valor da interferência, é a mesma coisa que eu faço calcular o valor da folga. Eu calculo a diferença entre a dimensão efetiva do eixo e a dimensão efetiva do furo. Agora imagine que a peça ficou pronta com as seguintes dimensões efetivas. Diâmetro do eixo igual a 25,28 e diâmetro do furo igual a 25,21. Ou seja, o eixo é maior que o furo. Como é pequena ainda a diferença, ele vai entrar, mas vai entrar muito apertado. A interferência corresponde a 25,28 menos 25,21, que vai ser igual a 0,07 milímetros. Como o diâmetro do eixo é maior que o diâmetro do furo, essas duas peças serão acopladas sob pressão. Aí alguém pode me perguntar, alguém que está muito ligado na aula pode me perguntar, professor, mas se o furo ele tem 25,21 e o eixo tem 25,28, como que eu vou fazer entrar o eixo dentro do furo? E aí que surgem alguns outros métodos que podem ser úteis aí. Por exemplo, às vezes o furo, eu aqueço o furo, ele dilata um pouquinho. Quando ele dilata, eu coloco o eixo lá dentro. Depois eu tiro o calor, ele vai voltar ao normal, vai pressionar o meu eixo. Não vai pressionar tanto assim, porque a diferença de comprimento, de diâmetro, não é tão grande. Mas vai pressionar. Então vai ficar um negócio muito apertado. Esse é o ajuste por interferência. Eu tenho também o ajuste incerto. O ajuste incerto, como eu falei, é algo que eu não sei se vai ter folga ou vai ter interferência. Qual é a situação em relação às tolerâncias que eu não consigo determinar se vai ter folga ou vai ter interferência? Vamos ver. Neste caso, o afastamento superior do eixo ele é maior que o afastamento inferior do furo. Ou seja, o afastamento superior do eixo ele é maior que o afastamento inferior do furo. E o afastamento superior do furo ele é maior que o afastamento inferior do eixo. Então, assim, eu olhando só para os afastamentos e para a dimensão máxima e mínima, eu não vou conseguir saber se vai ter folga ou vai ter interferência. Vai depender muito do que o cara vai fazer. É como se os campos de tolerância eles tivessem uma interseção ali. Pensem comigo aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que o eixo ele vai de 20 até 30 metros. Certo? E o furo
ele vai de 15 até 25 metros. Perceba que dentro dessa faixa dos dois, eu tenho uma zona ali que os dois estão dentro, que é entre 20 e 25. Então, como tem essa interseção, eu não vou saber exatamente qual que é maior que o outro. É parecido com aquela coisa da aula de desvio padrão que eu fiz com vocês. É bem parecido. Nesse caso, o ajuste, naquele caso do desvio padrão, o que eu fiz? Eu fiz uma medida lá e falei que ela variava mais ou menos 1. Né? Sei lá, 20 mais ou menos 1. Aí a outra era 10 mais ou menos 1. Eu tinha certeza que a primeira medida era maior que a segunda. Porque na pior das hipóteses, uma teria 19 e outra teria 11. Agora, quando esses campos eles se sobrepõem, eu não tenho certeza de nada mais. Eu não posso falar que um é maior que o outro. Aqui também não posso falar que um vai ter ajuste com folga e o outro vai ter ajuste com interferência. Eu tenho que executar o projeto para saber. O afastamento superior do eixo mais 0,18 é maior que o afastamento inferior do furo, nesse caso aqui. Né? Perceba aqui, é o exemplo de ajuste incerto. O afastamento superior do eixo, que está aqui à direita, é mais de 0,18. Ele vai ser maior que o afastamento inferior do furo, que é 0. E o afastamento superior do furo, que é mais 0,25, ele é maior que o afastamento inferior do eixo, que é mais 0,02. Logo, estamos falando de ajuste incerto. Eu só vou saber quando eu tiver minha dimensão efetiva na mão. Esse nome, ajuste incerto, ele está ligado ao fato de a gente não saber antes se a peça acoplada vai ser ajustada com folga ou com interferência. Isso vai depender das dimensões efetivas do eixo do furo. Beleza? Então, terminamos essa parte de ajuste com folga com interferência incerto. Agora a gente vai para o sistema de tolerância e ajustes. Né? Eu vou encerrar essa primeira aula por aqui. A videoaula da semana que vem eu já vou contemplar a parte final do slide. Né? Já vou passar o exercício para vocês também. E é isso aí. Prestem bastante atenção. Caso tenham dúvida, não hesitem em mandar mensagem. Vocês têm meu número de WhatsApp, eu tenho o horário no Skype, pode mandar por e-mail. Qualquer horário tá bom. Pode mandar mensagem, o horário que vocês acharem melhor. Se quiserem marcar um horário ao vivo, a gente marca, não tem problema, eu estou à disposição de vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima.